Sat FM. Show da manhã. Emissora classe especial. Sat FM, 10 horas e 6 minutos em São Paulo. Estamos recebendo em nossos estúdios, hoje na quarta-feira, 3 de setembro de 2025, o Quintiliano. Quintiliano é fisioterapeuta. E hoje a gente vai falar aqui sobre fisioterapia esportiva, fisioterapia em geral, pilates, etc, 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 etc. Vamos bater um papo então. Kim, bom dia para você, tudo beleza aí? Bom dia, Paulinho. Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo... Beleza, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Kim, faz tempo que você não vem aqui, né? Faz um tempinho, viu? Não sei precisar quanto tempo, mas já faz um tempinho aí. Faz tempo mesmo, né? Kim, vamos lá, vamos falar sobre você. Quem é o Quintiliano? Bom, eu sou fisioterapeuta, né? Pós-graduado em fisioterapia esportiva. Trabalhei muitos anos com esporte para pessoas com deficiência, então no começo da carreira eu trabalhei com esporte para meninos que tinham sequela de paralisia cerebral. Trabalhei com isso de 2011 até 2014. Em 2014 eu montei o meu consultório aqui em Suzano, aqui em Físio. E aí em 2014 mesmo eu comecei a trabalhar com futebol de amputados, né? Assumi a seleção brasileira e a equipe do Corinthians de futebol de amputados. E aí permaneci nessa jornada na seleção brasileira até 2022 e na equipe do Corinthians fiquei até 2023. E sempre trabalhando dentro do consultório aqui em Físio, com fisioterapia, RPG e pilates. Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, trabalhando com o futebol e o consultório ao mesmo tempo. Vamos falar um pouco sobre futebol. Futebol de amputados são as pessoas que têm deficiência locomotora nos membros inferiores. Isso, e também superiores, porque no caso, na regra lá, os goleiros são amputados de mão. Ah, é? Mão, braço, enfim. Um lado só. Um lado só. Puxa, sério? Sério. Não é que nem o futebol de cego, né? Que o goleiro é uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, né? Somente os portadores de deficiência visual, né? Não, o amputados tem essa característica. O jogador de linha amputado de perna faz uso da muleta para locomoção e o goleiro uma amputação de braço, tanto que na regra o goleiro usa o braço por dentro da camisa. O membro. Então ele é um braço só para poder fazer a defesa? Fazer a defesa. Eita, difícil, hein? E é fantástico, cara. Os caras eles trabalham com a mão trocada, né? Putz. Então, o futebol de amputados não deixa a desejar a modalidade convencional. Os caras dão sainha, dão chapéu, tropeça, cai, levanta e continua a jogar. É uma modalidade muito, muito legal. Agora o goleiro, como é que a trave é do mesmo tamanho, oficial? É que assim, as medidas são as medidas do society. Então, são as regras do futebol de 7. Que tamanho você lembra que é a trave? Que a normal é 7 metros e pouco por 3 metros e pouco de altura, né? Não, é isso. 7 de largura por 3 metros e pouco de altura. Será que é muito menor que a do campo profissional normal, não? É porque é a trave do society. Então, é as medidas é a trave do society. Ela é bem menor, então ela é bem menor. Porque o cara chuta no ângulo lá é difícil. Com 2 mãos é difícil, imagine com uma mão só, né? Sim. Caramba, que dificuldade. E aí, nesse tempo que você ficou com os amputados, o que você traz para sua vida de experiência, de vida mesmo, em relação às pessoas portadoras de deficiência? Tanto lá com os meninos de sequela de paralisia cerebral como o futebol de amputados, uma coisa que eu trago para minha vida é a questão do você propor uma atividade para eles e você não ouvir um eu não consigo. Então sempre você colocava uma atividade para fazer no treinamento e eles iam lá e tentavam. E muitas vezes você, como paciente convencional do dia a dia, às vezes você propõe alguma coisa, a pessoa, eu não consigo, não vai dar. Então isso é algo que me marcou e que eu trago para minha vida. Eu aqui recentemente eu entrevistei um lutador de jiu-jitsu. Também ele tem um problema, ele teve uma paralisia cerebral quando, acho que na gestação, qualquer coisa parecida, não lembro. Ele é multicampeão brasileiro, sul-americano e campeão mundial. Agora ele vai disputar, acho que esse mês ele está lá na China para disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Paralímpico. Só que
ele participa normal, com lutadores sem portadores de deficiência. Você vê a força de vontade, e o cara é multicampeão. Ele veio aqui com tantas medalhas que você não acredita, só de campeões ele trouxe. Umas medalhas gigantescas, sabe? Grande mesmo, pesada. Trouxe várias aí. Ele mora na Zona Leste e ele tá com mais de 30 anos, né? Ele é uma pessoa normal, não tem deficiência, assim, você não fala. Ele tem problema, assim, nas mãos, né? Que é um pouco tortas, né? E um pouco também nas pernas. Ele tem uma certa dificuldade de caminhar e tal, né? Ele tem um desvio nas pernas e nas mãos, né? Que é meio, assim, torta e tal, né? E o cara, ele... Só que mentalmente ele é uma pessoa que trabalhou em banco, trabalha em um monte de coisa. Ele dá aula, ele tem um monte de profissões dele lá, né? O cara é super ativo e tal. E ele também disse pra gente sobre essa experiência, né? Em relação aí aos deficientes, né? Que ele ajuda, ele dá aula de jiu-jitsu. Ele falou uma vez, ele falou que tem 2 pessoas no Brasil que ele se espelha. Até que um convidou ele, um dos caras mais famosos do Brasil aí, né, em jiu-jitsu, paralímpico, convidou ele para dar aula lá em São Paulo. Acho que ele vai pro SESI, não sei. E o cara falou para mim: vou te dar um desafio, você vai ensinar uma moça a lutar jiu-jitsu, só que ela não tem os membros inferiores. Ele falou: mas como é que eu vou ensinar jiu-jitsu para uma pessoa que não tem os membros inferiores? É que nem o cara que joga vôlei sentado. Sim. Ele falou, olha, que foi um desafio para ele, né? Espetacular. Ele aprendeu e ensinou, né? Essa moça a lutar sem os membros inferiores de jiu-jitsu. Você imagina, o jiu-jitsu se mexe muito com as pernas. Muito, muito. Você chuta, né? Falei, como é que consegue, Na né? verdade, tem as imobilizações com a perna, né? Tem aquelas imobilizações, quando a luta vai pro solo, eles travam muito na perna, fazem âncoras travando na perna. E ensinar isso somente com os braços. Falei, caramba, cara. Ele falou, a moça, ela sofreu um acidente e tal. E ela falou, olha, a moça me surpreendeu. E eu também fiquei surpreso, né? Na forma que ela aprendeu, os golpes, etc e tal. Falei, cara, parabéns pelo que você está fazendo, né? Porque é que nem o seu caso, né? Das pessoas amputadas e as pessoas que têm aí paralisia cerebral, né? Etc e tal. Você passa isso para os seus alunos, para as pessoas que estão ao seu redor, esportivamente, não? Sim. Os meus pacientes do consultório e de outros lugares que eu trabalhei também, eles sempre acompanharam essa minha carreira com futebol. E eu sempre fiz questão de mostrar para eles, até como um incentivo, né? Porque muitas vezes eles poderiam ter amigos, pessoas que eles conhecem que se tornam deficientes, porque eu falo, para a pessoa se tornar um deficiente, cara, é uma linha muito tênue, né? Às vezes você tá saudável e tá andando na rua, Deus o livre, cai um tijolo de uma obra na sua cabeça, você se vê lesado medular, acontece alguma coisa com você e você se torna um deficiente. Então acho que vale até para a sociedade, eu acho que falta um pouco de empatia, de respeito com a questão da pessoa com deficiência. Eu acho que a pessoa não deficiente, ela tem que olhar com um olho mais de cuidado, de respeito, de carinho, porque às vezes o deficiente está andando devagarzinho na calçada, as pessoas xingam, reclamam, tá atrapalhando. Cara, hoje eu não tenho uma deficiência, mas amanhã eu posso me tornar um deficiente. Então eu fazia questão de divulgar para os meus pacientes esse trabalho, para que, se eles conhecessem alguém, eles mostrarem para essa pessoa que a vida não acabou ali com aquela deficiência, que tem caminhos, que tem outras possibilidades. Então o fato de divulgar para eles, assim, um incentivo para eles e para eles ajudarem as pessoas próximas a eles. Quando a gente fez a entrevista aqui com o técnico da seleção, também com o atleta que vieram aqui na Rádio Sat, aquela vez, o Edinho mandou um abraço para você, tá? Oh, valeu, outro para ele. O Edinho Rafu. Super gente boa, gente Edinho. fina. Semana passada ele teve aí trazendo café aí pra gente, uns bolos. Naquela entrevista, a gente estava falando sobre um rapaz que estava no hospital, que eles foram visitar, não sei se você estava nesse dia,
que eles foram lá visitar um rapaz que acho que sofreu um acidente de carro ou de moto e acabou ficando amputado. E esse cara já estava pensando em suicídio e tal, né? Sim. E esse rapaz foi visitado aí pelo time, né? Alguns jogadores foram no hospital em São Paulo. Dá um acalento, né? Conversar Sim. com eles e os jogadores, né? Foram lá conversar com ele para ele... A vida não acabou, Exato. né? E esse rapaz, depois dessas visitas, né? Essas visitas, não sei se foi mais de uma, acabou se tornando jogador do time do Exato. Corinthians em Mogi, né? E o cara tá aí, né? Conseguiu superar. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses casos, por exemplo. Infelizmente, né, a gente tem muita acidente de moto, mais de moto do que de carro, mas... E a gente percebe aí os entregadores, os motoboys, né? Famosos motoboys. Eu já sofri alguns acidentes de carro e de moto, eu sei o risco que a gente corre na rua, não só de carro como de moto, e os acidentes que eu sofri foram graves, né? O de moto principalmente. Eu tô vivo, graças a Deus, porque não chegou a minha hora. Mas a gente percebe aí esses motoqueiros doidos, contramão, Sim. correndo, cortando, que nem doido, passa com tudo no meio daquela fila de carro, né? E a gente vê muito acidente de moto, todo dia tem... Tava uma média de 7 acidentes de moto por dia. Era, né? Agora deve ser uns 30 por dia. Agora deve ser mais, com certeza. E acho que eram 7 mortes por dia de motoqueiro, né? Motociclista. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é que vai ser. A gente não quer que isso aconteça com ninguém, mas acontecendo, como é que essa pessoa vai começar a ter uma nova vida depois de um acidente de moto ou de carro e tornar-se um amputado, um deficiente físico? Então, essa transição ela é muito complicada, como você falou, né? A questão psicológica pega muito. Encosta mais os 2 microfones, por favor, a parte de cima. Isso, beleza. A questão psicológica pega muito, né? E a pessoa ter um amparo ali já naquele primeiro momento ali no hospital, naquela primeira assistência no hospital é de fundamental importância, tá? Então essa rede ali que o futebol de amputados tinha de estar buscando pessoas, estar indicando pessoas, era muito importante, porque aí assim que o rapaz, o indivíduo ali tinha aquela alta do hospital, eles já levavam lá para conhecer o projeto. E aí, nesse conhecer o projeto, ele já tinha aquele primeiro impacto, né? Porque às vezes o cara saía do hospital pensando, minha vida acabou, tal, não vou conseguir fazer mais nada. E ele chegava lá, via os caras treinando, caindo, levantando, chutando, fazendo golaço, tropeça, cai, levanta. E os jogadores lá, o pessoal que participava do projeto, casados, trabalhando, fazendo faculdade. Então o cara tinha aquele start. Poxa, minha vida não acabou. Se eles fazem o que eles fazem, treinam em alta... Porque o time do Corinthians era como um time profissional qualquer. Treinamento em alto rendimento. A gente extraía o máximo da performance física deles. Então, aquele rapaz, aquele garoto que ia visitar a primeira vez, via aquilo, falava, é isso que eu quero fazer, e a vida não acabou, vamos embora. Você, além do futebol de amputados, você teve... Quais são as suas experiências na fisioterapia esportiva, que a gente vai abordar agora, em relação... O que é fisioterapia esportiva? A gente assiste às vezes, eu sou corintiano, todo mundo sabe disso, fanático, mas eu não brigo por causa do meu time, quero que eles se explodam, porque eles não vão me mandar nem um pix para mim, né? Mas a gente percebe, eu assisto lá o portal do Corinthians, e mostra os bastidores dos treinamentos na academia, na ala de fisioterapia, enfim, toda aquela parte de físio, né, que tem lá, os equipamentos de última geração, aquele monte de máquinas, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que é esse tipo de treinamento? Para que serve esses treinamentos? De que maneira são feitos esses treinamentos? Quais tipos de lesões que são os treinamentos? Que tem várias lesões, né, que a gente viu aí. Mais um jogador do Corinthians que deu não sei o que na coxa, bababá. Queria que você falasse um pouco sobre
essa fisioterapia esportiva? Não, fisioterapia esportiva, se você for traçar um paralelo com a fisioterapia convencional, eu até gosto de fazer esse paralelo porque, na minha concepção, eu acho que a fisioterapia esportiva ela é um modelo de fisioterapia, que é o que devia ser aí no dia a dia, tá? Num primeiro momento, só para os nossos ouvintes entenderem como funciona a dinâmica, o fisioterapeuta se forma, assim como o médico se forma um clínico geral, o fisioterapeuta se forma um fisioterapeuta geral. Quanto tempo de faculdade? 4 anos. 4 anos. E aí depois ele vai buscar uma especialização. Então ele pode se especializar cardiologista, ele pode se especializar em ginecologia e obstetrícia. O fisioterapeuta? O fisioterapeuta. Sério? Ele pode se especializar em estética, neurologia adulto, neurologia infantil, ortopedia, fisioterapia no ambiente de trabalho, ergonomia, enfim. Então você tem um leque muito grande aí. Dentro desses você vai ter a fisioterapia esportiva. A dinâmica da fisioterapia esportiva, o que eu gosto nela, que até eu falei desse paralelo aí com a fisioterapia convencional, e por exemplo, um atleta lesiona num jogo domingo. Beleza, o cara lesionou no domingo, ele faz os exames na segunda, muitas vezes opera na segunda mesmo à tarde ou na terça de manhã, e muito provavelmente no final da tarde de quarta ou quinta, ele já está com os fisioterapeutas fazendo seu tratamento. E seu tratamento ele acaba sendo intensivo, tá? O cara chega lá no clube 8 da manhã, fica das 8 até umas 11 da manhã fazendo físio, depois o cara para almoçar, volta às 14 e das 14 fica até umas 4 da tarde. Então é muito intenso essa fisioterapia. Quando na fisioterapia convencional, por exemplo, a pessoa tem uma lesão, ou SUS ou convênio, você demora para fazer a cirurgia, depois quando faz a cirurgia, espera-se muito para retornar no médico, às vezes espera cerca de um mês, aí o médico libera o cara para fisioterapia, por exemplo, um ligamento cruzado, uma pessoa comum. Aí demora mais de um mês para fazer a fisioterapia, e quando solicita a fisioterapia, o convênio demora para liberar, e essa demora vai fibrosar o joelho do cara, vai dar outras complicações, é mais difícil pro fisioterapeuta trabalhar, fazer essa reabilitação, e é mais difícil pro paciente, porque ele vai sentir muita dor. Então, tem essa diferenciação aí. Pro atleta é tudo mais ali, rápido, mais dinâmico, mais rápido. Tá? E dentro desse ambiente esportivo, essa sala que você falou, com esses maquinários, tudo, é feita uma análise. Tá? A comissão técnica, junto com o fisiologista, junto com todos os membros da comissão técnica, o médico, a gente faz uma análise. E o pessoal brinca, né? Por que o jogador tá de sutiã? aquele top, ele prende um chip que vai registrando as informações do atleta. Quilometragem que ele corre em campo, questões musculares, aquilo ali é uma coleta de dados o tempo todo. Esses dados a gente coloca para estudo, põe na mesa e aí você analisa. Esse equipamento ele grava, GPS, ele não transmite Wi-Fi online não, né? Ele deixa registrado. Como se fosse aquela câmera que você põe no capacete, por exemplo. Ele deixa registrado as informações, a gente traz, bota no computador ali, no notebook, e a gente consegue trabalhar com aquilo ali. Aí a gente tendo posse desses dados, é igual a gente fala, antigamente o atleta jogava até estourar. Dependendo da gravidade que o atleta estourava, tinha alguns trabalhos preventivos, mas você não tinha uma noção. Dependendo de como o atleta estourava, às vezes o cara ficava lá 5 partidas fora. Hoje em dia, com essa tecnologia toda que tem por trás, você consegue mapear o desgaste desse atleta e aí você tira. Por isso que os caras tiram, poupam. Às vezes um jogador mais veterano, tá ali meio voltou da Europa, mais fim de carreira, você tira fora. Porque a musculatura dele tá cansada. Você através desses dados você consegue perceber tudo isso. E aí você vê, poupa o cara. É melhor você tirar o cara de 1 e ter o cara jogando mais 3, 4, 5, porque você deixar o cara estourar e o cara ficar 5 fora. Então essa estrutura, ela é usada dessa forma. Um caso muito significativo de reabilitação, que foi, acho que assim, pro profissional da fisioterapia acaba sendo um espelho, foi a reabilitação do Renato Augusto, na primeira passagem que ele teve no Corinthians. Realmente, o fisioterapeuta do Corinthians, na época, que era o Bruno Mazzeotti, ele teve um olhar pro Renato Augusto, tirou o Renato Augusto de campo, porque o Renato Augusto lesionava muito.
E por causa de lesões antigas, o Renato Augusto, ele mudou o jeito dele de correr, porque ele tinha medo de se machucar, sabe? Quando o cara se reabilita, mas Né? o cara fica com medo de se machucar, então ele altera toda a biomecânica dele. Sim. Então o Bruno Mazzeotti teve essa sensibilidade de tirar o Renato Augusto de campo e reconstruir tanto a biomecânica dele, a nível de correr, reestruturar a postura, a musculatura. Quando, entre aspas, ele realinhou o Renato Augusto, ele soltou o Renato Augusto para jogar de novo. Aí o Renato Augusto arrebentou no Corinthians, campeão brasileiro, seleção brasileira, e desde então o Renato Augusto jogou fino na bola. Então a fisioterapia foi uma virada de página, né, nesse segundo ciclo do Renato Augusto aí. A gente percebe alguns jogadores, vou falar do Memphis Depay. O Memphis Depay tem um histórico de lesões muito grande lá na Europa. Segundo os levantamentos, eu acompanhei toda essa reportagem, ele jogava um jogo, 2 jogos e se machucava, 3, 4 jogos, igual o Neymar. Toda hora se machucando, toda hora ficando fora um mês, etc e tal. Quando ele veio pro Corinthians, muita gente foi contra. Esse cara vai se machucar toda hora, piriri, pororó, pororó, pororó. O trabalho que o Corinthians fez com o Memphis, eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa que foi feito com o Renato Augusto. Porque quantas vezes, nesse tempo que o Memphis está no Corinthians, ele se lesionou? Foi agora, a segunda vez, se eu não me engano. Né? Segunda vez. Mas ele já está no Corinthians, vai fazer um ano. Sim. Né? E o cara se lesionou 2 vezes. Enquanto que lá na Europa, a cada 2, 3 meses aí, 2 meses, ele estava se machucando e ficava fora, não sei quantas semanas, sempre assim. E no Corinthians não, até ele falou uma vez, numa reportagem, sobre o tratamento da equipe de físio médica do Corinthians fez com ele para redução das suas das suas lesões. Né? Fala aí sobre isso daí, por exemplo. Não, então, o departamento do Corinthians é assim. Enquanto você responde aí, eu vou fazer uma pergunta para você, já complementando essa pergunta. Quais são os equipamentos, que tipo de equipamentos, para que servem os equipamentos que tem lá no Corinthians, no Palmeiras, etc e tal, para identificar lesões, tipo de grau de lesão, que eles falam, ainda não saiu o grau da lesão do cara, se é grau 1, grau 2, grau 3, sei lá que grau que é esse, por que são esses graus. Queria que você falasse, explicasse mais pra gente, que é leigo no assunto em relação aí a parte esportiva, pra gente entender quando o cara fala lá, o fulano tá com grau 2, vai ficar X dias sem poder jogar. Né? Eu queria que você falasse, já juntando do Memphis com esse tipo de metodologia, equipamentos, etc., como é que funciona cada coisa. Isso do Memphis que você está falando realmente acontece porque assim, o Corinthians sempre foi referência, tá? Na reabilitação esportiva, e junto São Paulo também durante muitos anos tinha uma boa recomendação, mas principalmente depois da construção do CT lá no Parque Ecológico, aquela estrutura do Corinthians ficou muito boa, os caras construíram um espaço de fisiologia, biomecânica de excelência a nível europeu, os caras trouxeram o que tinha de melhor lá fora, mesmo porque até o Bruno Mazzeotti, que eu citei para você, que foi fisioterapeuta do Corinthians durante muitos anos, ele foi fisioterapeuta no Real Madrid, foi fisioterapeuta, ele acompanhava o Ronaldo, fenômeno, foi fisioterapeuta no Real Madrid, naquela época dos Galácticos, foi para lá com o Luxemburgo, e ele trabalhou também com o Ronaldo na Inter de Milão. Então toda essa bagagem europeia, quando eles foram construir o CT do Corinthians, eles trouxeram, tipo assim, queremos igual, vamos montar um igual aqui no Brasil. Por isso que o Corinthians é essa potência em reabilitação que você está falando. Quanto a essa identificação de lesão, aí é a questão clínica, você vai usar os exames de imagem. Então quando você fala, um estiramento grau 1, grau 2, grau 3, esses recursos que a gente usa quando você vai num médico, você está com uma dor, vai usar o raio-x, ressonância, tomografia, esses recursos de imagem para colher esses dados e identificar a lesão. Então isso aí é igual comigo, com você, quando a gente vai ao médico. Aí tendo esse mapeamento, aí você vai ter os recursos à disposição. A nível de aparelhagem para fisioterapia, você vai ter laser, vai ter uma infinidade, laser, vai ter ultrassom, vai ter o TNS, que é o famoso choquinho que os pacientes falam, né? Famoso e temido também, tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
Você vai ter recursos de resfriamento, outras máquinas que vão te trazer o calor. Dentro da área esportiva a gente explora muito a questão piscina, banheiras com gelo para regeneração muscular. Enfim, então você tem uma infinidade de recursos aí, né? O gelo é o que a gente chama de crioterapia, a questão da parte do calor também a gente usa bastante. A luz infravermelha existe? Se usa essas coisas? Antiga usa mais em ambiente clínica, assim, essas clínicas que trabalham com convênio, esportivo. Funciona essas coisas? Antigamente, vai sair pro infravermelho, hein? É um calor. É um infravermelho, uma compressa. Você tá gerando calor ali na região. Então, é válido, tá? Mas você pode usar outras coisas. Então, tipo assim, a gente. Coisa antiga isso. A gente dentro da área esportiva, por exemplo, o cara no convênio lá. É muita gente pro cara atender. Então, o tempo que ele bota uma luz em um, ele bota um choquinho no outro, ele manda o outro fazer. Então, ele tenta se desenrolar com o que ele tem. Mas a gente no ambiente esportivo, ou como eu faço lá na Kinfísio, que eu tô dando um atendimento particular, então eu tenho 1 hora com o meu paciente. A minha fisioterapia e o meu RPG são individuais. Então é 1 hora eu com você. Eu não divido minha atenção com ninguém. Então, para que eu vou usar uma luz com você? Eu vou usar outros recursos. Eu quero otimizar esse tempo. Eu quero acelerar seu processo de reabilitação. Entendeu? Então são recursos que, assim, ali no convênio, como é aquela loucura de atender várias pessoas ao mesmo tempo, eles acabam usando esses recursos. A gente já, tanto no particular como na área esportiva, não, é dinamismo. A gente quer reabilitar esse paciente o mais rápido possível. Kim, você falou da piscina, da banheira de gelo, que eu já vi jogadores deitados dentro do gelo lá. Cara, como é que o cara aguenta aquilo lá? E o frio que deve ser? É que assim, é bem gelado, todo mundo que entra daquele... Mas assim, tem gente que a gente fala de limiar de dor. Tem gente que suporta a dor com mais facilidade. Tem gente que tem mais dificuldade. Eu vejo isso nesse choquinho que eu falo pra você, o TNS. Tem paciente que eu coloco, que eu vou aumentando, que chega a quase zerar o aparelho. Já chega num ponto que eu não consigo aumentar mais, porque a pessoa suporta muita dor. Desarma tudo, acaba a luz do quarteirão. Com certeza. Já tem paciente que eu mal ligo o aparelho, eu aumento tá bom, sabe? Então essa questão da banheira de gelo é igual. Tem gente que vai ter uma resistência maior, tem gente que vai ter uma resistência menor, mas na hora que você entra é desagradável, mas depois de um tempo seu corpo já vai aclimatando com aquilo, aí você fica bem. O cara não pega gripe, nada, né? Não. Várias modalidades esportivas, né? Principalmente essas que têm uma exigência muscular muito grande. O próprio triatlon, né? Aqueles negócios Ironman e tal. Todos que têm uma demanda física muito grande, os caras usam esse recurso da banheira de gelo. Quanto tempo o cara fica numa banheira dessa? Varia muito. Aí Mais vai, ou menos 10 minutos? Por aí, nessa faixa. Caramba. A própria Fórmula 1 usa bastante nessas corridas de calor. Por exemplo, o Grande Prêmio de Singapura, que é muito calor. Os caras saem do carro, já vão direto pro banheiro de gelo. Choque térmico. Né? Porque o cara tá quente, choque térmico, né? Caramba, e o cara não tem... Quando lá vai na neve lá, o cara ficar no gelo lá, morre de hipotermia. Como é que é? Hipotermia. Não. Hipotermia não dá hipotermia. Porque a temperatura é controlada, né? A temperatura é controlada. Não é a olho, né? Você tem um medidor lá, que você coloca a quantidade de gelo naquela água e você mede. Tem a temperatura que... Tem o limite ali de temperatura que tem que ficar. Pra ser eficaz a técnica. Uma dica para as pessoas. Ele veio uma pancada, tive um mau jeito no corpo, mexendo no negócio, ele veio um chute na canela, qualquer coisa parecida. Tem gente que fala que, põe gelo, outro, não, põe coisa morna com coisa. Quais são as recomendações que você poderia dar para as pessoas em casa? No caso de uma lesão em casa, lá, uma pancada, um estiramento em casa, destroncou, sei lá, qualquer coisa parecida. É o gelo. No primeiro momento, é o que a gente fala. Quando é algo crônico, é algo antigo, e aí a gente vai na linha do bom senso sempre, mas aí já vai no que o paciente tolera, o que é mais confortável para ele. Já é uma dor crônica, já é uma dor antiga, o que te traz mais alívio? É o calor? Bota o calorzinho. É o frio? Bota o frio. Agora, naquilo imediato, como você perguntou, é sempre o gelo. Cara, deu uma pancada, ela até se inchou o galo lá, mete gelo. É o gelo. Só que assim, a dica aí para a questão da compressa, se você não tem a bolsa e tudo, coloca lá o gelo na sacolinha de supermercado mesmo, amarra o gelo, porém, você não coloca direto na pele. Você coloca algo
para proteger a sua pele. Então, se você tem aquelas fraldinhas fininhas, né, que tem aquela trama de linha um pouco vazada, você pode colocar uma fraldinha em cima para pôr o gelo. Porque se você coloca direto, pode queimar a sua pele. Isso que eu ia falar, entendeu? O gelo queima. Então você coloca aquela fraldinha fininha. Ah, não tem uma fraldinha? Abre algumas gaze, coloca a gaze e aí depois põe o gelo. E aí, se você puder também imobilizar, deixar bem apertadinho a bolsinha de gelo, melhor. Então assim, torceu o pé, o tornozelo ali, virou o tornozelo, já coloca logo, não espera, coloca logo. E aí, depois aí vai procurar o médico. Porque senão, se você não coloca, nesse meio tempo que você vai se deslocar da sua casa até o médico, chegando lá no médico, seu pé já está desse tamanho. Isso. Então, pelo menos você evita esse edema e já ameniza um pouco da dor nesse processo de deslocamento até o médico. A gente vê os jogos de futebol, o cara sai do campo, já mete um negócio de gelo no joelho lá, por exemplo, na coxa, né? Põe um plástico, né? Com gelo, você vê que tá enrolado lá, até fica transparente. Não sei se é um plástico que eles põem na coxa do cara, é isso, né? É tipo um plástico filme ali que dá uma isolada. E pra poder não dar algum edema, né? Quando o cara sai de campo, tá sentado no banco de reserva lá, né? Que a gente vê toda hora isso. Puxa, interessante, hein, Kim? Essas dicas que a gente pode dar para as pessoas. O que você poderia sugerir mais dicas caseiras aí? Não é caseira você dando, mas que a pessoa pode fazer em casa para evitar qualquer tipo de trauma que ele possa ali estar fazendo meio que na emergência antes de procurar um atendimento médico. Você já deu uma dica aí da pancada, que é meter o gelo. Tem outra dica, alguma outra coisa, situação que pode acontecer em casa? Um corte, começa a sangrar. O que eu faço para parar aquele sangramento? Mete gelo? O que eu faço? É a questão de higienizar bem o local, lavar bem o local, tá? Com um sabão neutro, de preferência, tá? E ali água corrente, pano limpo, tenta estancar aquilo ali. Se tiver materiais de curativo, aí você pode colocar ali, estancou, e aí vai pro local de atendimento. O gelo é só para pancada, agora para cortes não. Para corte, assim, dependendo da forma que for, se você conseguir isolar bem o local para estancar o sangramento e quiser colocar por cima, pode. O gelo, ele ajuda a coagular o sangue, não? Não. Aí o foco não seria mais para você colocar o edema. Tá, que seria tipo, bateu a testa na porta, rachou a testa e cortou e começa a sangrar para evitar o inchaço. E o sangramento é por outros meios, né? Outros meios. Tá. Mais alguma dica? De princípio cara, é isso. Tortar o pé, que acontece, pisar meio falso num buraco, num degrau. Tem que... Muita gente reclama, a maioria acho da população brasileira, do povo, do mundo, acho que vamos falar de Brasil, acho que cada 10 pessoas, 7 tem problema de coluna, dor nas costas. Quais são as dicas? Muita dor nas costas, acordo com dor nas costas, durmo com dor nas costas, passo o dia inteiro com dor lombar, dor em cima, dor embaixo, dor do lado. Coluna é um caso sério, tanto que assim, essas questões aí, o que acontecia no ambiente consultório? Toda vez que o paciente chega no consultório, você vai fazer uma anamnese completa desse paciente. Vai fazer a avaliação, colher todos os dados e saber as causas que está levando ele ali. O que era muito comum lá? O paciente relatava para mim assim, por exemplo, olha, em 2015 eu tive um problema de coluna, fui no médico, tomei um relaxante muscular, melhorei. Em 2017 tive de novo, mas eu tive 2 vezes. Tomei um relaxante muscular, melhorei. E aí em 2018 eu travei, aí fui no médico, aí fizemos exames, tal, e eu tô com hérnia de disco. Então, se você observar essa janela de 2015 até, sei lá, 2018, quando ele veio me procurar, se lá atrás esse paciente tivesse sido bem orientado, e assim, não tô assim, militando contra os médicos, não, todas as profissões, a minha, a sua, enfim, todas as profissões, a gente vai ter bons profissionais e maus profissionais. Só que isso era uma constante lá no meu ambiente de trabalho dos pacientes trazerem esse tipo de relato. Eu acho que numa primeira abordagem, se o profissional fala para o paciente, olha, você só teve uma questão muscular mesmo, você não tem nada de grave, mas procura uma fisioterapia preventiva, procura um pilates, procura uma natação, enfim, para você fortalecer essa musculatura dessa coluna, para que você não venha a ter problemas futuros. Então, o cara não ia chegar naquele estado que ele chegou na minha mesa lá em 2018. Tanto que, assim, eu nunca me imaginei dando palestra, Paulinho. Mas eu vi essa necessidade de começar a dar palestras por causa disso.
palestras preventivas sobre questão de coluna. Então eu pensava assim, poxa, se eu conseguir orientar esse indivíduo lá no trabalho dele, na escola onde ele estuda, na igreja onde ele frequenta, ele não vai chegar no meu consultório com uma hérnia de disco já instalada, entendeu? Então assim, o que eu falo em primeiro lugar para as pessoas que não têm prevenção, tá? É uma bandeira que eu levanto muito aqui em Físio, a gente levanta muito essa bandeira, prevenção. Então, se você não tem problemas de coluna, procure uma atividade física, tenha o cuidado de fazer exercícios com regularidade, porque só essa musculatura que a gente fala que é quando a gente começar a bater um pouco papo sobre Pilates, que a gente vai falar que é a musculatura do core, né? Musculatura do core, que é a parte abdominal, a parte do assoalho pélvico, tudo. Só essa musculatura estando bem condicionada, ela vai ajudar a proteger a sua coluna. Então, para quem não tem, é isso. Para quem tem, procurar um médico especialista. Para quem já reclama, poxa, eu tenho dor. Procurar um médico especialista. Fazer esses exames de imagem para a gente detectar se é só a hérnia de disco, se tem outros fatores que estão gerando essa dor. Tá? E, no segundo momento, ser direcionado ao programa de fisioterapia. Quando ele chega na fisioterapia, a gente faz a avaliação. Aí a gente vai saber para onde destinar. Se esse cara chega com muita dor, é fisioterapia tradicional. Então a gente vai usar os recursos da eletroterapia para primeiro diminuir essa dor. Depois, quando essa dor diminui, a gente segue para uma fisioterapia de fortalecimento. Nesse meio tempo que a gente está fortalecendo, a gente já observa a postura. Se a postura é muito desviada, vamos para um RPG, porque primeiro eu tenho que consertar essa postura. Se a postura não é desviada, a gente faz esse fortalecimento. Terminando esse fortalecimento, a gente migra para o Pilates. Porque aí o Pilates, ele é o quê? A gente já tirou sua dor, a gente já fortaleceu um fortalecimento de base para sua coluna, e o Pilates é a manutenção desse alívio da dor e o fortalecimento da sua musculatura e o condicionamento para você conseguir fazer essas coisas do dia a dia. Kim, o que é Pilates? Muita gente não sabe. Sim. Eu até brinquei aqui agora há pouco de manhã. Pilates não é aquele negócio de segurar prédio não, cara. Então é pilar, tá? Segura prédio, Pilates é outra coisa. Pilates, ele é uma técnica, tá, de exercícios físicos, né, que são usados tanto para condicionamento, tanto na reabilitação, tá? Pilates, ele é praticado em ambiente de estúdio, com os aparelhos, pode ser praticado no solo também, e ele trabalha muito a questão da respiração, a mobilidade, a postura, a coordenação motora, a concentração. Então, ele é uma atividade física, tá, que é usada para condicionamento físico e reabilitação. Só que o Pilates, ele vai ter os princípios dele, que tem que ser respeitados, porque você não pode fazer de qualquer jeito. Dentro do Pilates, você precisa trabalhar essa respiração, que a gente fala, né, que é dentro do meio. No Pilates, a gente chama de powerhouse, que significa casa de força. Mas o pessoal da educação física, como a maioria das pessoas frequentam mais a academia, eles chamam de core, fortalecimento do core, que é essa parte interna, abdominal, assoalho pélvico. Então, é o fortalecimento do core. E aí você vai fazendo esse trabalho de fortalecimento, você tem que trabalhar o autoconhecimento. Então você vai juntar o padrão respiratório, a sua forma de respirar. O Pilates, para você fazer os exercícios, esses exercícios têm que estar fluidos, você vai perceber o seu movimento. Você não vai fazer ali de qualquer jeito, desconcentrado, sem foco. Não, você tem que prestar... É um autoconhecimento, você vai conhecer o seu corpo praticando o Pilates. Parece yoga. Mas tem um quê de diferença. Tá? Tem um quê de diferença. E o interessante dentro da linha do Pilates é que você, diferente de só ter um fortalecimento, você vai ter um fortalecimento em forma de resistência, mas você vai trabalhar a mobilidade junto e o alongamento. Então, ao mesmo tempo que você fortalece, você alonga e você mobiliza. Então, isso é que é o interessante. Você está fazendo... Perguntaram para mim outro dia, Pilates é aquele negócio que o cara fica brincando com a bola lá? Não, eu também tinha esse conceito, cara. Não sei, você fala aí. Não é. Pilates vai muito além disso, né? Eu sempre fui apaixonado por musculação, praticava musculação desde os 16 anos. Eu conheci o Pilates dentro da pós-graduação de fisioterapia esportiva. Minha professora estava explicando sobre reabilitação de atletas com o Pilates, e aí eu vim com essa mesma questão. Aí eu falei, mas professora, aquele negócio da bola, tal, vai adiantar mesmo? Ela falou assim, não julga. Faz uma sessão experimental e depois você me fala. E realmente, depois que eu pratiquei o Pilates a primeira vez com ela, eu vi que realmente eu senti aquela sensação de corpo todo trabalhado. Então, antes de trabalhar com Pilates, depois que eu conheci, eu virei aluno, comecei a praticar como aluno, né, frequentar estúdios de Pilates como aluno, daí depois eu fui dar aula. Então, ele vai muito além.
tá? Não é só a bola. Você dentro de um estúdio de pilates, vamos dizer o que se dizia antigamente de um estúdio completo. Você tem 4 aparelhos, esses aparelhos são facilitadores. Um chama Cadillac, o outro chama Reformer, o outro chama Barrel e o outro chama Chair. Então esses aparelhos, você usa molas, você tem o princípio de usar molas como resistência e a questão da resistência do próprio corpo. Só que o pilates, ele é um movimento pensado, tá? Quando você faz ele, você está prestando atenção no que você está fazendo. E por isso, o pilates ele é uma ferramenta tão boa para o cidadão comum, para ele se preparar para as atividades do dia a dia dele, e para o atleta de alto rendimento que quer extrair um pouco mais da sua performance e do seu rendimento. Porque, um exemplo, você está jogando bola com seus amigos, você está lá, o adversário está com a bola, você vai correr, fazer uma marcação e ele chuta por cima. Você vai correr, vai tentar cabecear aquela bola, você pulou, saltou. Você vai prestar atenção com que jeito que você saltou, com que perna que você deu o impulso, que forma que você aterrissou no chão. Não vai. Você está jogando futebol, você está pensando em marcar, fazer gol. O pilates não. Cada movimento que você faz é pensado. É o que a gente chama de consciência corporal. Eu tenho que conhecer o meu corpo, eu tenho que saber que músculo que está sendo ativado. Então essa consciência corporal, ela vira um registro. E aí você traz isso para sua vida e traz isso para o seu dia. Você vai automatizar esse registro de consciência corporal. Então você vai mudar a sua forma de, por exemplo, varrer a sua casa. A dona de casa de varrer a sua casa, ela vai prestar mais atenção na postura dela, ela vai prestar mais atenção de como ela corta lá os legumes quando ela está fazendo a janta. Poxa, eu corto legumes, minha pia é baixa, eu estou cortando assim meio inclinada para frente, não. E aí cabe ao fisioterapeuta fazer essas orientações. Eu faço isso com os meus pacientes. Tragam todas as dificuldades que você tem no seu ambiente de trabalho e no seu ambiente doméstico. Olha, quando eu estou cortando meus legumes lá, minha coluna dói. Eu vou ensinar uma adaptação para ela, para que ela fique com uma postura melhor ao preparar esse alimento, ao lavar essa louça, ao limpar essa casa, para que ela proteja a coluna dela. Ou para a pessoa lá no seu ambiente de trabalho, entendeu? Para se proteger. E aí, somado ao fortalecimento que o Pilates vai trazer, porque assim, eu acho... Muitas vezes a gente se admira, né? A gente fala assim, nossa, o jogador de futebol joga 45x45, os caras são incríveis. Se a gente pegar uma pessoa comum, colocar num time de futebol, depois de um certo tempo de treinamento, ela vai acompanhar o ritmo dos caras. Então, por que os caras são incríveis? Porque eles se preparam para isso, entendeu? Por isso que eles jogam da forma que jogam. Só que a população comum, infelizmente, o nosso país ele não tem uma visão preventiva. O nosso país ele é um país a nível de programa de saúde, ele é intervencionista, né? Ele vai lá e tenta tratar a doença. Então, o cidadão comum ali, se ele adquire o hábito de fazer uma prática como o Pilates, ele vai preparar o corpo dele para poder... Um exemplo, Paulinho aqui na Rádio Sat. Paulinho chega e monta equipamento de som e pega a mesa pesada e liga os cabos, aí tem uma hora lá que tem um cabo que não quer pegar, ele põe uma mesa lá no outro cabo assim, o Paulinho fica assim. E essa rotina é todo dia o Paulinho é assim. Daqui a pouco o Paulinho começa a reclamar. Dor aqui, dor ali, dor ali. Então, pro músculo do Paulinho, igual o do jogador de futebol, que suporta jogar 90 minutos, se o Paulinho faz um Pilates e ele fortalece o core, o Paulinho fortalece o musculatura oblíqua, ele vai trabalhar exercícios de rotação, de elevação, de mobilidade. Quando o Paulinho tiver que montar as mesas que ele ligar o cabo lá, a musculatura dele vai suportar esse estresse. Então o Paulinho vai ter qualidade de vida e não vai ter dor. Caramba, bem, velho. Viu, pessoal? Você tá vendo aí, né? Eu não consigo varrer o chão aqui. 5 minutos, começa a me doer as costas. Então, é assim, cara. A gente tem que aprender mesmo com ginásticas, né? Exercícios. O Pilates, por exemplo, né? Que Sim. Tem que ser utilizado na vida da gente, né? Se você não tem condição de utilizar o Pilates, o Quintiliano vai dar outras dicas também. Tem pessoa que não tem condição financeira, sim, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem condição. Sim. Que nem o pedreiro, né? O cara que trabalha na obra ali carregando peso, tal. Isso é dificilmente ver o cara com problema na coluna, né? Porque o cara faz tanta força, carrega um saco de cimento que é 60 quilos, descarrega caminhão. Pô, como é que o cara consegue descarregar um caminhão ou carregar um caminhão de cimento? Que a gente vê o cara, pô, não é possível, né? E a gente, na nossa vida aqui, que não estamos acostumados a carregar peso, carrega aí 2 sacos de açúcar de 5 quilos, 10 quilos, vai até lá embaixo, já tá morrendo, né? Subir escadas com um aparelho, um peso qualquer, não aguenta, tem que parar, etc e tal. A gente tem tantas dores no corpo, de várias formas, né? Pescoço. Muita gente que tem dor no pescoço.
Você mesmo fala também, que nem você falou do desvio de coluna, né? Os exercícios, e também de postura, né? Que as pessoas às vezes estão... o japonês, né? O asiático, ele já pensa muito em ginástica, né? Desde Sim. criança fazem os exercícios e tal. O brasileiro não, né? Vamos falar de brasileiro. Por isso que o brasileiro sofre muito com dor nas costas, né? Dor na coluna, etc. e tal. Você está falando do caso da postura, também do desvio, da hérnia de disco. Tem como consertar tudo isso fazendo fisioterapia ou tem que entrar na faca mesmo? Né? Que nem, o que é hérnia de disco? Tem conserto hérnia de disco? O cara tem muita dor lombar, aquela dor horrível, fica de pé um pouco, já começa a dar dor nas costas, se senta muito tempo, fica com dor na bunda, nas costas, a lombar, né? Isso tem conserto sem entrar na faca, não? Então, aí o que vai ser analisado vão ser os graus, vai ser a gravidade. Quanto antes esse cidadão procurar o serviço de saúde, melhor, tá? Mas, por exemplo, é igual a gente faz aquela tabelinha. Foi diagnosticado, foi no médico, o médico encaminhou para uma fisioterapia. Se você faz uma fisioterapia, você vai ter o alívio nessa dor, e aí depois é o que a gente fala. Não adianta você fazer a fisioterapia, ter o alívio na dor, você sumir da fisioterapia e não voltar mais lá. Você vai ficar bem 1 ano, 2 anos, enfim, não sei. Daqui a pouco vai voltar. O que você precisa? Condicionar essa musculatura. A partir do momento que você fortalece essa musculatura, você vai ter qualidade de vida. Entendeu? Porque uma vez a hérnia instalada, tá? Ela não tem como ela regredir, ela já está ali. Mas se você conseguir proteger a hérnia, nós temos os discos, tá? Você vai ter a estrutura óssea, que é a vértebra. Então, quando o médico fala lá C1, C2, C3, a sigla C significa cervical. Aí ele vai falar T1, T2, T3, tal, são as torácicas. E as L1, L2, L3, L4, L5 são as lombares. E você vai ter o sacro no final. Então, cada vértebra, entre elas, vai ter um disquinho, que é como se fosse, para todo mundo entender, como se fosse um amortecedorzinho, tá? E aí, esse amortecedorzinho tá lá. Com essa rotina de não fazer atividade física, obesidade, más posturas e tudo mais, enfim, sedentarismo, aquela pressão que a vértebra exerce naquele disquinho, tá? Ela vai aumentando. Aquele disquinho ele vai achatando. Pode ocorrer que aquele disquinho extravase, tá? E ele vai extravasar e vai pinçar o nervo que passa ali atrás da coluna. E é esse pinçamento do nervo que vai dar a dor. E aí, conforme ele prende aquele nervo ali atrás, ele começa a dar a dor. Esse aí que é a hérnia. Esse aí que é a hérnia de disco. Ele chega os dois a se juntarem sem ter o amortecedor no meio? Que seria? Tem casos muito graves que chega. Gravíssimo. Aí é compressão absurda. Já é osso com osso. A pessoa deixa chegar num caso muito agravado. Aí tem que fazer cirurgia mesmo. Aí tem que fazer cirurgia mesmo. Tá o amortecedor lá dentro. Tem alguns casos que não tem o que fazer. No caso, por exemplo, que nem você falou, achatou. Tem que fazer cirurgia ou tem como fortalecer isso? Não, tem que fazer cirurgia. Tem situações extremas que tem que fazer cirurgia. O que eles fazem na cirurgia? A cirurgia são várias técnicas adotadas. Tem uma infinidade de técnicas que vai depender de cada caso. Quando não é tão acentuado assim, eles usam de tirar um pedacinho do disco. Eles tiram, quando não está tão achatado assim e tal, tirar um pedacinho para tirar aquele pedaço que está comprimindo o nervo. E há outras técnicas também que eles isolam a vértebra. Colocam uma plaquinha, parafusinho e isolam a vértebra e tiram a mobilidade daquela região. Então a mobilidade do paciente vai ficar um pouco mais limitada, mas ele consegue tocar a vida. Porque é justamente para você dobrar o corpo, né? A coluna, né? Para você conseguir fazer um movimento de dobra, né? Exatamente. Seria, vamos dizer, uma mola. Né? Vamos comparar com a mola, né? Vamos dizer assim, né? Porque a mola também faz um movimento e também faz um movimento lateral, né? Sim. E o pescoço? Você só muita dor no pescoço, você cola o tempo todo. Eu troca de travesseiro, faz isso, faz aquilo, travesseiro alto, travesseiro baixo e tá sempre com dor no pescoço. Mas eu brinco que assim, hoje o grande vilão do nosso século é essa criança aqui, o celular. Porque qualquer ambiente que você vá, um ambiente de espera, uma condução, as pessoas estão usando o celular. Qual que é o problema? As pessoas levam a cabeça até o celular. Elas fazem isso. É isso que vai causar, ao longo do tempo, as dores. E quando estão em pé, a mesma coisa. Elas levam a cabeça até o celular. Você pode usar estratégias.
eu vou afastar aqui um pouco a cadeira. Por exemplo, se eu estou sentado num ambiente esperando algo e eu quero usar meu celular, eu não posso fazer isso. Eu posso usar uma estratégia de cruzar minha perna aqui, ó, e fazer isso. O celular tem que vir para a altura do meu rosto, e não o meu rosto ir buscar o celular lá embaixo. Então eu posso usar essa estratégia aqui, cansei, troco a perna, troco o lado, tal. Se eu estou em pé, eu uso o braço cruzado, coloco o braço aqui, ó, faço um suporte aqui, estou em pé lá na fila do banco, sei lá, eu cruzo o braço aqui e uso essa estratégia, cansei, mudo o lado. Então é procurar não levar a cervical até o aparelho, e sim manter o seu pescoço reto e a máquina que vem até você. Outra dica, as pessoas que não utilizam o celular nessa posição, não tem esse hábito, mas vive com dor no pescoço, torcicolo o tempo todo, troca de travesseiro, põe travesseiro mais alto, põe travesseiro mais baixo, não sabe se é a posição, ele acorda já com dor no pescoço, se dormiu torto, se ele acordou com o pescoço torto. Sim. Como é que a gente vai saber isso se eu tô dormindo, se eu tô dormindo torto? Tô dormindo, Sim. Eu acordo com o pescoço duro, pô, dormir, acho todo esquisito. Quais são as dicas que você dá? O dormir, ele acaba sendo um pouco, vamos dizer assim, inerente, como você falou, você não tem o controle. Mas para essa pessoa chegar nesse quadro de dor, tem um causador, um componente causador. Então a gente vai ter que descobrir esse causador. É o trabalho? Tá? É a posição que ele fica no trabalho, é a posição que ele fica no dia a dia, enfim, tem uma causa aí, tá? Num segundo momento, procurar um serviço de fisioterapia, e aí a gente vai ajustar isso. Vai ajudar ela a chegar nessa questão do travesseiro, de uma forma de adaptar que seja um apoio para ela dormir melhor, para ela ter mais conforto. E aí o trabalho da analgesia e do fortalecimento vai ajudar com que ela, depois desse tratamento, consiga dormir em qualquer posição sem essa posição que ele adote à noite o incomodá-lo. Eu vi na televisão o cara falando de colocar travesseiro no meio dos joelhos para dormir, de lado. Pô, eu tentei dormir assim, por exemplo, eu não consigo. Não consegue. Tá atrapalhando o travesseiro. Tem gente que acaba conseguindo fazer ali tem uns rolos também que vende, que você coloca as pernas e os braços quando você deita de lado. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Mas o dormir acaba sendo uma coisa atípica. O dormir é algo que a hora que você apagou, você fica inconsciente ali, você não controla o que você faz. Mas o que a gente tem que tentar fazer é controlar o que a gente faz no nosso dia, na extensão do nosso dia. Tá? Kim, muita gente usa computador, a grande maioria. Trabalha sentado o dia todo, olhando pro computador e tal. Quais são as dicas, jogando videogame o tempo todo? Quais são as dicas que você dá aí para quem utiliza computador o tempo todo? Primeiro passo é a altura da sua mesa ali, onde você acomoda o seu equipamento e a sua cadeira. E muitas vezes não é o padrão, uma cadeira de couro, uma cadeira estilo Boss, uma cadeira gamer. Às vezes uma cadeira simples como essa, se ela tiver um bom apoio lateral, onde você consiga fixar seus braços de uma maneira que você fique biomecanicamente bem ajustado, já resolve, entendeu? O que importa é a firmeza do apoio das costas e a firmeza do apoio lateral de braços, para ele te deixar bem estabilizado. E aí depois tomar cuidado com a altura. Porque assim, a altura da sua mesa é o que vai dizer o quanto de inclinação você vai ter que fazer na cabeça para observar aquela tela. Então, muitas vezes, se eu consigo ter uma mesa numa altura vantajosa, talvez eu abra um pouquinho a tampa do notebook. Eu não preciso baixar a cabeça para olhar para minha tela. Eu posso baixar um pouco o meu olhar. E a minha cabeça fica bem instalada aqui. A cabeça tem que ficar reta. Tem que ficar reta. Não e assim, inclinada. e quem trabalha muitas horas com isso, tem que prestar atenção um pouco nos intervalos, sabe? Às vezes a gente pega ali aquela hora que vai no banheiro, vai tomar uma água, faz algumas atividades, mexe um pouco, solta esse ombro, solta esse pescoço, né? Faz algumas mobilizações. Isso dentro da fisioterapia a gente vai orientando, faz algumas coisas porque se a pessoa realmente ela emenda, eu tenho uma jornada de 8 horas por dia e eu fico 8 horas por dia aqui praticamente, nem no banheiro direito eu vou, aí isso vai ser muito prejudicial. Então a pessoa ter aquele cuidado ali, a cada... eu não lembro, quando eu me interto no trabalho eu esqueço. Coloca um bipzinho no celular deu aquela vibradinha, você fala, poxa, deu aquela vibrada, peraí, deixa eu dar uma soltada aqui, né, que já deu aquela vibrada. Tem um tempo ideal para fazer isso? Um intervalo a cada duas, pelo menos, já ajuda bastante. Viu, pessoal, você tá vendo aí, né? Eu fico muito tempo, mas eu me
tô concentrado ali, cara. Quando eu Porque a gente perde, realmente. Quando a gente você não quer foca, parar, você não quer perder o fio da meada, né? quando a gente foca, a gente vai embora. Então, Vai embora. coloca Quando você vê, putz, já tô aqui 3 horas direto, sem parar. Tipo assim, né? Coloca um alarmezinho pra vibrar e tenta fazer isso porque é pro bem-estar de vocês mesmos. Ô Kim, passa aí as suas redes sociais, telefone para contato, tudo que você quiser passar, fica à vontade. O nosso Instagram é @KimFísio. Kim é Q-U-I-M, M de Maria. De Maria. KimFísio. Então o Instagram é simples, @KimFísio. O WhatsApp lá é 98439 9024. Repita. 98439 9024. Não esquece, passa de novo aí o Instagram. @KimFísio. Kim com U, Q-U-I-M. M de Maria, Físio, tudo junto. Isso. Esse tem site? Tem www.kimfisio.com. Temos o site também. .com.br? Não, .com. Só .com. Só .com. Facebook? Facebook também tem, KimFísio. KimFísio também. Então é Instagram e Facebook e KimFísio. Você tem KimFísio. YouTube? YouTube a gente Não. movimenta ele muito pouco. Você tem que começar a dar umas aulas, gravar algumas coisas lá e jogar no canal. Que essa dica aí eu vou te falar, cara. Você vai arrebentar. Você tendo alguém ali, tira o escorpião do bolso, paga um rapaz com uma câmera pra ficar filmando algumas coisas e você montar aí um canal só de dicas, dessas dicas aí em vídeo. Você vai ver como é que você vai bombar na internet. Eu tenho certeza absoluta disso. Você vai bombar, mas ali na prática, tá? Não é que teoricamente, não. Lá na prática você vai, pede alguém que tem uma câmerazinha, começa a filmar. Agora a gente vai falar sobre pescoço. Tá aqui, dá as dicas. Aqui sobre o que lá. Que nem tem alguns canais de alguns médicos, fisioterapeutas, um monte de gente lá. Bota lá e o negócio bomba pra caramba. Aí começa a ganhar um dinheirinho também no YouTube, tá bem? Faz isso. Legal. É uma dica legal pra você bombar no Facebook aí, essas dicas. Porque hoje todo mundo tá no YouTube ali o tempo todo assistindo coisa, né? Sim. Fica Hoje vendo. a internet é parte integrante da A vida gente das aprende pessoas, muita né? coisa no YouTube, né? Sim. Coisas que prestam e o que não presta também. Kim, muito bem. Esquecemos de falar alguma coisa que você queira falar muito importante, aí fica à vontade. O endereço, você passou? Rua General Francisco Glicério, 1547, sala 3. Tá? Antes de fechar, de falar o importante, trouxe uma lembrancinha para você dos nossos parceiros, tá? Essa é a MyArt. A MyArt, eles trabalham com vários artigos, tá? Ó o carinho, o cuidado. Fiz uma garrafinha personalizada aqui para você. Que chique. KimFísio tá completando 10 anos, né? Então, deixa eu virar aqui para a câmera. 10 anos. Então esse é o logo de 10 anos, né? E aí a garrafinha personalizada, o logo da SAT e seu nome aqui embaixo. Obrigado. Tá? Nossa, Aí, fiquei feliz aqui. Eles são muito cuidadosos, são parceirões nossos e sempre fazem esse trabalho aí com todo carinho. Pode passar o telefone deles no ar aí se quiser. Se quiser passar o endereço, sei lá o quê. Deixa eu ver. Redes sociais. @myartdesigner _atelier. Tem o WhatsApp aí, não, né? É o WhatsApp. Ah, tá. Beleza, tá bom. Kim, faz as suas considerações finais. Então, Paulinho, espero ter ajudado as pessoas a entender um pouco essa dinâmica da fisioterapia esportiva, o Pilates. E, de novo, tentar levantar a bandeira da prevenção, sabe? Eu acho que é importante as pessoas... o Pilates tem até uma coisa interessante que... Pós-pandemia, as pessoas abriram mais os olhos para o Pilates, porque antes tinha aquele preconceito, é coisa de mulher, Pilates é algo elitizado. Realmente não é um custo tão baixo, mas assim, pós-pandemia, homens, mulheres, muitas pessoas passaram a procurar o Pilates, que, como eu te falei, é um método corpo e mente, onde você trabalha muita respiração, muita concentração. E isso, na reabilitação pós-pandemia, fez muita diferença. Então eu queria que as pessoas tivessem essa consciência de se cuidar, se prevenir, né? Buscar ajuda, não demorar para fazer exames a nível de prevenção,
Porque quanto antes você diagnosticar qualquer coisa na sua vida, mais fácil vai ser a reabilitação e a sua cura ali daquele determinado mal que você está sofrendo. Kim, vou te fazer uma pergunta, mais uma, em relação à comparação. Você com o massagista. Você é um fisioterapeuta, pilates, etc e tal, e o massagista é um massagista. Travou minhas costas. Eu não consigo levantar mais. Sabe aquelas mau jeito que você trava mesmo, que eu já vi, eu já tive isso. Fui pegar uma caixa de cerveja lá, virei crack, fiz até barulho. Cara, fiquei andando igual uma velhinha de 150 anos. Corcundo mesmo, não conseguia erguer, travou mesmo. Aí eu tava isso no interior de São Paulo, eu fui num chinês lá fazer uma massagem, só que ele fazia no pé, né? Cara, sofreu, dói, hein? Ele apertava a panturrilha, a batata ali, nossa, pra poder acertar a coluna. Eu falei, pô, mas eu pensei que o cara ia instalar minhas costas e tal, botar no lugar. Vamos falar um comparativo aí. Fisioterapia com o massagista. Tem alguma comparação? Vocês são concorrentes? Você faz coisa que ele não faz, ele faz coisa que você não faz? Um exemplo. A gente usa, a nossa formação é fisioterapia. Então, as outras coisas são ferramentas de trabalho. Então, eu não me intitulo, por exemplo, eu não sou um professor de Pilates. Eu sou um fisioterapeuta que usa o Pilates como ferramenta de reabilitação. Eu não sou um RPGista. Eu sou um fisioterapeuta que usa o RPG como ferramenta de reabilitação. E assim é a massagem. Eu também uso a massagem como uma ferramenta de reabilitação. O massagista, ele acaba sendo um especialista em massagem. Então, ele vai conhecer lá diversas técnicas de massagem. O nosso mundo de fisioterapia, ele é mais amplo, tá? Mas, assim, como eu te falei no começo, em todas as carreiras, na minha, na sua, na medicina, a gente vai ter bons e maus profissionais. Mas o que eu sugiro para uma pessoa, poxa, pessoal, eu travei e tal... Mesmo antes de procurar o físio, lógico, nós somos capacitados a fazer o diagnóstico, tá? Não estou falando que a pessoa não pode procurar o físio direto. Pode. A nossa formação nos capacita a avaliar o paciente da maneira correta. Porém, dependendo da gravidade, a gente vai precisar desse bate-bola médico, fisioterapeuta. Para a gente estar colhendo exames de imagem, para o médico estar prescrevendo a medicação correta, enfim, tem esse trabalho em conjunto, né? Então, o que eu sugiro para a pessoa é que ela procure entender o que ela tem, antes dela ir assim, poxa, eu fui lá e tal, entendeu? Eu acho assim, primeiro entende o que você tem, para depois a gente ter ferramentas para a gente poder estar desenvolvendo um bom trabalho. Que quanto mais informação a gente tiver, mais a gente vai desenvolver um trabalho de excelência. Porque então, é comum, desculpa interromper, é comum as pessoas falarem, pô, tô com dor nas costas, vou procurar um massagista. Isso é normal. É, né? Normal. Já sim, é uma cultura, sim. né? Tô com o pescoço ferrado aqui, eu vou procurar um massagista. Tô com dor nas costas, vou procurar um massagista. Ninguém fala em fisioterapeuta. Sim, sim. Mas assim, é o que a gente tem que... a própria pessoa, ela vai entender ali a gravidade e a limitação que aquilo dá. Igual, às vezes, poxa, igual você falou, eu dormi de mau jeito, eu tô com uma dorzinha aqui nesse músculo. É aqui, você percebe que é no músculo, não é no osso. Não é nada que é localizado. Aí tudo bem. Mas quando é algo muito, como que eu posso falar? Mais grave? Algo que está te perturbando muito, uma injúria que está te incomodando muito, então você tem que investigar o que é. É importante investigar o que é, porque você tendo um bom diagnóstico, você vai ter uma boa prescrição de medicamento, e aí a fisioterapia vai ter as ferramentas corretas para saber quais as técnicas usar para ter um sucesso e a efetividade no seu tratamento. Vou te arrumar mais uma saia justa aí. Acupuntura. Muita gente procura acupuntura também, porque está com dor. Dores musculares, dor não sei aonde, e faz aquele monte de tratamento de acupuntura que tem, né? Aquele do copo lá quente, de agulha, etc, etc, etc. Que eu já fiz vários, né? A acupuntura é muito bom.
também é um complemento, é uma concorrência, também entra em choque lá com o massagista, com o fisioterapeuta? Não, como é que é um complemento. Tanto que o fisioterapeuta pode se especializar em acupunturista também. Muitos acupunturistas são fisioterapeutas. Então é uma das especializações que a gente pode buscar. É uma ferramenta excelente. A acupuntura é uma ferramenta excelente. Entendeu? Legal, Então, né? pode ir. Tá vendo, pessoal? As dúvidas aí, se você tiver aí. A gente vai inventando aqui as perguntas, porque eu já passei por o massagista, já passei por acupuntura, já fiz aquele negócio quente, né, etc e tal. Da agulha, tinha maior medo de tomar agulhada. Pô, não dói nada. Eu tomei um monte de agulha, fiquei cheio de agulha enfiada no corpo, falei, pelo amor de Deus. Você fala que eu tenho. Quem que não tem medo de agulha, né? Ainda mais várias agulhas, né? Que uma picada de injeção, tudo bem. Né? Você já sabe que vai entrar no músculo ou na veia. Momentâneo. Agora, aquele monte de agulha numa parte do seu corpo, fala, pelo amor de Deus, né? E vamos que vamos, né? Tem várias técnicas, vários tipos de tratamentos complementares, né? Que existem ainda, a terapia chinesa, tem aqueles de coisa de indígenas também, enfim, tem tanta coisa que a gente ouve falar e vê. Você fala, pô, qual que presta, qual que resolve, qual que dá certo, né? Mas primeiro procure um especialista, um profissional da área, começando aí a falar com o fisioterapeuta, tem aí o Kim, que pode te dar as dicas, olha, eu não vou conseguir te atender, eu vou te encaminhar para um médico X, Y, né? Você não vai querer fazer uma coisa que não é da sua capacidade, né, Kim? Sim, a gente tem que ter ser o honesto, bom senso, né? E a ética profissional. A ética, né? Porque quando você avalia o paciente, você consegue ter esse discernimento de entender que é algo que está ao seu alcance de resolver sem a intervenção médica ou não. E aí você faz o encaminhamento. Olha, procura o profissional dessa especialidade e depois você retorna para mim. Que tipo de médico que você poderia indicar, assim, por curiosidade? É ortopedista, quem mais? Ortopedista, neurologista. Neurologista também, porque vão ter algumas questões, por exemplo, de marcha, algumas questões motoras, que não é ortopédica, é causa neurológica. E essa questão da hérnia de disco que a gente estava discutindo, chega a um ponto do pinçamento do nervo, que aí o neurologista também entra na história. Aí a gente vai conversar com os dois, com o ortopedista e com o neurologista também. São essas duas especialidades ligadas ao corpo. Neurologista pode ser, por exemplo, deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu começo e não paro mais, né? O cara teve um AVC, Kim. O que você faz com um cara que teve um AVC? Uma pessoa que teve, eu falo cara, é uma pessoa que teve um AVC. Acidente vascular cerebral, pessoal. O que é AVC? Derrame cerebral, pessoal, popularmente falado. O cara entortou lá uma parte do corpo, etc e tal. E aí? A gente pega, né, esse paciente num primeiro momento emergencial, ele vai ser encaminhado para um hospital, vai ser feito esse pronto atendimento. Logo depois que esse paciente ele tem alta, é de fundamental importância você fazer essa fisioterapia precoce, tá? Então, essa primeira janela após AVC, os primeiros 2 anos são bem importantes, essa reabilitação, porque a gente tem, o ser humano ele tem uma coisa que é muito, a gente da área da saúde admira muito no ser humano, que é a capacidade que o cérebro, o nosso sistema nervoso tem de procurar um outro caminho para fazer determinada função, tá? Então ali, vamos dizer assim, você tinha uma parte do seu cérebro que era responsável por você fazer isso aqui. Então você teve um AVC, teve uma coisa que bloqueou ali no teu cérebro, limitou. Dependendo da área que foi lesada, do tamanho da lesão, de repente você tratando, o cérebro vai se adaptar de uma outra forma e vai encontrar um outro caminho para fazer essa mesma movimentação. Então, é importante fazer o tratamento, iniciar o tratamento o quanto antes e se dedicar. Os primeiros 2 anos são de fundamental importância, que dependendo do caso, o paciente de AVC tem um ganho muito grande nesses primeiros 2 anos. E aí a gente avalia o paciente, a maioria das vezes o paciente vai ficar o que a gente chama de hemiplégico, né? É um lado só acometido, então ele vai ter deficiência ali no braço direito, na perna direita, ou braço esquerdo, perna esquerda. Então você vai ter que identificar ali quais as deficiências, né? É mobilidade de quadril, é joelho, é pé, flexão de pé.
teve uma atrofia muscular muito grande, não teve, a condição muscular está conservada. Então, esse mapeamento, essa avaliação completa vai nos dar o norte de como trabalhar. Aí a gente vai introduzir lá o fortalecimento muscular, o treino de marcha, o treino das funções de vida diária. Então você vai treinar a marcha, você vai treinar ele ali, ajudar como se adaptar para comer de novo, como levantar da cama, como deitar. A gente vai remodelando essas estratégias para o paciente. Caramba, hein? Você faz atendimento domiciliar também, né? Domiciliar não, Não. Paulinho. E se precisar? O consultório ele ocupa todo o meu tempo. A gente acaba indicando alguns amigos, alguns outros companheiros que já trabalharam comigo em outros locais, outras clínicas, que fazem esse atendimento domiciliar. Então, quando alguém liga lá na Quimfísio que me solicita o atendimento domiciliar, eu indico para amigos meus. Porque às vezes a pessoa não pode sair de casa, né? Tá lá Sim, com uma sim. dificuldade, deficiência, que não dá Sim. para sair. Não dá para subir, por exemplo, escada, não dá. Lá tem elevador, não? Não, quando eu fui abrir aqui em Físio, uma coisa que eu fazia questão era que fosse piso térreo. Porque na época que eu abri aqui em Suzano, muitos estúdios de Pilates eram em primeiro andar. Né? Então eu falei, não, eu quero trabalhar com todos os públicos, eu tenho que pensar no idoso, eu tenho que pensar no cara lá que é joelho, e eu tenho que pensar no cadeirante. Então lá na Quimfísio a gente tem o piso térreo. Então foi uma das questões que eu fiz quando eu fui alugar o meu local, era isso, ter o piso térreo e ter o banheiro adaptado lá para deficiente, no prédio lá tem. Ah, legal, hein? Tá vendo? Essa dica aí é importante, né? Essa referência em relação ao andar que você tá, a não ser que tenha elevador. Caso contrário, tem que ser térreo mesmo, porque a pessoa tem problema de mobilidade, né? Sim. Muitas pessoas. E também aquele caso da pessoa pós-cirurgia. Você Sim. também faz a sua fisioterapia, o cara operou lá um braço que quebrou, uma cirurgia qualquer, na perna e tal, ele precisa fazer fisioterapia diária, né? Porque se depender da Santa Casa, do poder público, tá ferrado, que é o meu caso, né? Eu tive dificuldade e isso me causou aí um problema enorme, que eu não tinha condição de ir todo dia para São Paulo para fazer fisioterapia, que era lá em São Paulo. Sim. Pô, como é que eu vou todo dia lá para Santa Casa fazer fisioterapia? Aí, quando eu comecei a fazer na Santa Casa de Mogi, de Suzano, esquece que era uma vez por semana e tudo com o reloginho ali. Pô, pelo amor de Deus, cara, na hora que você tava começando a sentir bom, tocava o despertador lá, tinha que parar. Falei, pô, que fisioterapia é essa? Que você não. 5 minutos para fazer fisioterapia, isso não presta. Tô falando a verdade, porque isso faz tempo já, né? Muitos anos sim. atrás. E eu saí, até desisti, né? Tentei fazer fisioterapia nas clínicas aqui, lá no Hospital das Clínicas de Suzano, né? Que é lá em Vila Morim. Mas lá é só por indicação, etc e tal, eu não consegui. E lá eu conheci lá, tinha um monte de coisa para fisioterapia, acabei não conseguindo uma vaga para fazer. E eu fiquei, depois eu te falo. Então, beleza, Kim. Grande abraço para você, Kim. Paulinho, brigadão, obrigado pela oportunidade. Um abraço aí para todos os meus pacientes e para todos os seus ouvintes aí. Espero ter ajudado eles, e se ficaram com alguma dúvida, pode me chamar nos contatos aí que a gente ajuda a esclarecer. Repete aí o seu telefone, o WhatsApp e as redes sociais. 11, né? 98439 9024. E as redes sociais, o Instagram, @Quimfísio, Facebook Quimfísio, site www.quimfísio.com. Kim, um grande abraço para você, sucesso e prosperidade. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bem, Rádio Sat FM, voltando com a programação normal, 11h22. Ó, demorou a nossa entrevista, hein? Eu também fico fazendo pergunta direto, não paro. As perguntas vêm. Se eu ficar aqui com o Kim, vai ter mais perguntas. Então eu vou parar, porque senão a gente vai ficar até o meio-dia aqui. Legal. Valeu, um abraço. Obrigado.